É isso aí, pessoal, Planista C4D, mais uma vez aqui no YouTube, hein? E hoje eu vou falar sobre, pessoal, um texto que vem confrontando os terraplanistas. Na verdade, o texto em si não, né? São as pessoas que utilizam o texto, né? Por exemplo, esse texto aqui, pessoal. Existem outros textos também que confrontam, mas esse aqui é um dos que os globistas, né, até principalmente os globistas cristãos, né, utilizam desse texto para tentar. São poucos, pessoal, que utilizam, mas a maioria, alguns deles, né, a maioria das vezes utiliza esse texto aqui, ó, para tentar confrontar os terraplanistas cristãos, vamos dizer assim, né. O que acontece, pessoal? Esse texto aqui realmente, quem não conhecia a Terra plana, eu, por exemplo, quando eu era globista, não era globaloide, tá, pessoal? Eu era globista, senão não me tornaria terraplanista. Se eu fosse globaloide, nunca ia me tornar terraplanista. Mas como eu era globista, esse era um dos textos que me dava segurança que a Terra era um globo e que estava no espaço sideral. E eu acreditava nessa metafísica aí, pessoal. Vou ser sincero pra vocês, acreditava em toda essa metafísica aí. Obviamente que sim, né? Praticamente todos os terraplanistas acredito que eram globistas, tá? E acreditaram que a Terra era um globo e se eram cristãos, basicamente esse texto aqui ele faz sentido para a Terra globo. Sim, faz sentido, faz um pouco de sentido, pelo menos, né? Não tão sentido que você vai entender já o que eu vou falar. Mas o que acontece? Porque é um texto que se você ler ele assim de cara assim, por exemplo, ó, ele estende os céus, do norte sobre o espaço vazio. Ó, pra você ver, o espaço vazio. Será que seria o vácuo? Parece, né, pessoal? Nossa, parece que é uma evidência a favor do globinho, né? Lá, e suspende a Terra sobre o nada. O quê? A Terra está suspensa sobre o nada. Bom, quem lê esse texto aqui, pessoal, pode pensar, nossa, planista, realmente esse texto prova o globinho. Pessoal, existe esse texto que é um dos que mais confronta a Terra plana, mas existem outros também. Mas agora, se você for pegar todos os textos que confronta o globinho, né, usando a Bíblia, tá? Não falando de ciência, mas usando a própria Bíblia, você vai encontrar um monte, tá? Um monte. São poucos textos que vão ser favoráveis ao globinho, tá, pessoal? E esse aqui é um deles. Eu não vou me estender aqui a todos os textos que tem na Terra plana, aliás, que tem na Bíblia Sagrada, que são favoráveis à Terra plana. Muitos terraplanistas, quem é pesquisador da Terra plana, sabe de vários textos. Até tem um globista aí que eu acho que é o Primata, né? Ele falou assim, não, realmente a Bíblia é favorável à Terra plana, né? E ele fala assim meio com orgulho, porque ele é, como se diz, né? Ele é um adepto da teoria do acaso, né? Da geração espontânea e tal. Então ele vai puxar a sardinha para os terraplanistas quando os terraplanistas querem puxar a Bíblia para o seu lado. Porque pro Primata é plausível que os terraplanistas usam o argumento da Bíblia em favor da Terra plana. Porque daí ele pensa assim, não, a Terra plana é uma farsa, a Terra plana não existe. Então o que os terraplanistas têm que fazer mesmo é falar que a Bíblia é a favor da Terra plana. Então o Primata fala com orgulho que a Bíblia sim é favorável à Terra plana. Tanto que ele fala isso porque ele deve ter visto várias evidências, sim, né? Muito mais evidências que a Terra é plana, favoráveis à Terra plana na Bíblia, do que poucos textos que podem ser favoráveis ao globinho. Pessoal, mas eu não vou estender muito não o assunto aqui. Vou ser bem curto, tá? Pra dizer a verdade pra vocês. Vou tentar, né, ser bem curto. Porque esse texto aqui, pessoal, ele me dá uma pista, né? Você vai entender o que eu vou falar, ó, uma pista. Que pista? Ó, por isso que eu coloquei no título aí, Jó 26:9, 26:7 versus Jó 38:6. Como assim? Jó versus Jó? Não, vocês vão entender. Quem falou isso aqui, nesse texto aqui, foi Jó, certo? Agora eu vou mostrar que quem falou foi Deus. Agora eu vou revelar para vocês uma coisa que eu penso, tá? Eu particularmente penso, e não, a minha consciência está levíssima, tá? Eu acredito que
O Criador disse isso que eu vou ler para vocês aqui agora, porque realmente ele sabia do futuro, pessoal, dessa discussão, principalmente pela criação da terra. Olha que interessante, pessoal. Ó, olha para você ver. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse ele: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Aonde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites e as suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou a pedra de esquina, ou pedra principal, né? Então, o que acontece, pessoal? Você tendo aqui esse texto aqui, ele confronta esse texto, pessoal. É muito simples de entender. Por quê? Porque Deus questionaria Jó em sentido de falar sobre a terra, pessoal, sobre a alicerce da terra. Por quê, pessoal? Porque simplesmente o Jó falou realmente uma coisa que seria favorável a toda essa metafísica do globinho, entendeu? Essa metafísica de Einstein, de Newton, de Copérnico, etc, etc, etc. São vários, né? E a maioria desses pessoal que são dessa teoria do globo, de Copérnico, de Newton, de Einstein, eles são tudo, pessoal, adeptos da teoria do acaso, pessoal. São todos adeptos da geração espontânea, ou seja, não existe Deus. Tudo se criou do nada, e do nada se criou, ou do Big Bang, ou etc, né? Como Stephen Hawking falou, que tudo se tornou a partir do nada, ou seja, de um pontinho. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas vamos para o que interessa para mim, pessoal. O Criador, sendo onisciente, pessoal, ele já sabia que a criação no qual ele deixou descrito, né? É uma descrição, ele deixou descrito, né, em Gênesis, e sabia que no futuro as pessoas iam se corromper, principalmente, né, as pessoas que dizem que se dizem serem dele, né? Se dizem ser suas ovelhas, eles se deixar se corromper, né? Ia cair nessa cilada. Então, pessoal, esse texto, eu acredito que o Criador, sabendo disso, ele foi ele saiu do redemoinho, da tempestade. Pessoal, tem outro texto que fala redemoinho, mas alguns textos falam redemoinho, outros falam tempestade, mas nada mesmo. O que acontece? O Criador, pessoal, ele já sabendo do futuro, né, sendo onisciente, ele já vai direto no assunto no qual deixou ele irritado. Ué, o Jó falou que a terra ela estende o norte sobre o vazio e a terra suspende sobre o nada. Como assim? Então o Criador já foi logo na ferida, no meu modo de dizer, tá? Aí foi lá: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Muita gente fala assim: nossa, planície, você está falando que Deus xingando o Jó? Não é que Deus está xingando o Jó. Deus está sabendo do futuro. Ele sabia que aquilo que o Jó falou poderia sim, ia ser sim um confronto com a verdade absoluta. Muita gente fala que não existe a verdade absoluta, tudo é relativo, né? Mas existe uma verdade absoluta, tem que ter uma verdade absoluta, tem que ter. Mas isso confrontaria, isso que o Jó falou confrontaria a verdade absoluta, que é a criação dos céus e da terra, e etc. Então o Criador, sabendo disso, ele já foi direto, né, falando, como se diz, né, puxando a orelha de Jó. Quem é esse que obscurece meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-se como um simples homem, vou fazer-lhes perguntas, você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Ou seja, Jó não falou que a terra estava sobre o vazio e sustenta a terra sobre o nada? Ou seja, como se fosse no espaço. Aí perguntou: onde que você estava? E essa pergunta, pessoal, que Deus fez a Jó,
Pessoal, eu tô falando Deus aqui, tá? E Senhor, até tem uma palavra Senhor aqui, mas eu creio que Senhor não é, ao invés de estar Senhor aqui, é Yahweh. Então o Yahweh seria um nome, tá? Mas eu tô falando assim porque a maioria ainda, né? Ainda tá no leitinho, tá? Então não vou querer misturar as coisas que não. Vou falar dessa forma simples, dessa tradução aqui simples, tá? Não da tradução hebraica, né? Mas beleza, vamos lá. Então, essa pergunta que o Criador fez para Jó, ela serve para todos os cristãos, não falamos para os globaloides, né? Mas para os globistas que se dizem cristãos, que defendem o globinho e toda essa metafísica toda aí, serve para vocês também. Agora, você que é globista, ele está fazendo a mesma pergunta para você, porque você acredita que a Terra, o globinho, está no espaço vazio, está sobre o nada, não tem nada em volta, né? Não tem nada em volta da Terra. Isso aqui é só o que acontece, é só um detalhe, tá, pessoal? Existem vários outros detalhes na Bíblia que são favoráveis à Terra plana, mas esse aqui é só um deles. E essa pergunta é para você também, ó. Quem é esse que obscreve o meu conselho com as palavras sem conhecimento? Você que defende o globinho, quem é você? Prepare-se como um simples homem. Vou fazer pergunta. Aonde que você estava quando eu lancei os alicerces da Terra, hein? Responda-me. Se é que você sabe tanto, você que defende o globinho, você sabe tanto? Aonde que você estava quando ele estava criando os alicerces da Terra? Quem marcou os seus limites e as suas dimensões? Vai ver que você saiba, né? E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases? Sobre o que foram postas? Vai dizer que foram colocadas sobre o nada, né? O que acontece? Você não sabe, mas a Bíblia fala, existe o alicerce da terra, está falando aqui, ó, né? E quem colocou sobre a pedra principal? Ou seja, se o Criador mencionou todos esses detalhes, é porque ela existe, sim, a terra plana existe, sim, alicerce, ela existe bases, né? E ela tem pedras que são importantes, que podem causar estabilidade para ela. E, ou seja, as pedras de esquina, as pedras principais, tal. Aí, pessoal, aí você pode vir. Eu coloquei só dois aqui, só para complementar o que eu estou falando. Por exemplo, aqui, ó, 1 Samuel 2:8. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele faz sentar-se como príncipes, ele lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, e sobre eles estabeleceu o mundo. Ou seja, sobre os alicerces da terra ele colocou o mundo. Parece que ele mudou um pouco de assunto aqui do comecinho, mas ele simplesmente quis falar um pouco sobre a criação. Ele assim, ó, pois os alicerces da terra são do Senhor, e sobre ele estabeleceu o mundo, né? Tem outra tradução que fala que sobre ele colocou o mundo. Colocou o mundo aonde? Sobre os alicerces. Existem alicerces embaixo da terra, por isso que ela não pode ser abalada. Vamos lá, Salmos 104:5. Ele firmou a terra sobre seus fundamentos, para que jamais se abale. Ou seja, ele firmou, ela está firme sobre os fundamentos. O que é fundamentos? Os alicerces, para que jamais se abale. É a mesma coisa, o alicerce de uma casa. Se ela não tiver um alicerce, qualquer movimentação, né, do solo, elas começam a trincar e cai. Tem que ter alicerce para que nada se abale. Ou seja, pessoal, o Criador, já sabendo do futuro, pessoal, ele simplesmente confrontou a Jó no próprio livro de Jó. Descreveu algumas partes, né? Eu não estou nem entrando em outros textos, só esses textos para mim já são suficientes, tá, pessoal? Pessoal, eu sei que, por exemplo, o Juraís Navi e outros globistas cristãos aí, eles vão utilizar alguns textos que são favoráveis à Terra plana, dizendo que é figura de linguagem, etc, para querer defender, né, a teoria do globo, né? E vão fazer de tudo, né, pessoal, para defender a teoria do globo, porque eles são globistas, né? Mas assim, se essa parte de querer defender o globinho, dizendo que as palavras descritas, né, pelo Criador, pelo próprio Criador, sobre a criação, etc, é um erro, pessoal. Eu tenho a consciência limpa e falo, é um erro, pessoal. Sabe por que é um erro? Eu vou dizer para vocês. Porque se você utiliza, né, a palavra do Criador na hora mais importante, que é a criação de todas as coisas, do formato da Terra em si, falar que é um sentido metafórico, um sentido figurado, etc,
Pessoal, isso vai ser uma brecha para os inimigos de Israel, os inimigos da verdade, utilizar qualquer outro texto para dizer que também é sentido figurado, figura de linguagem, é um modo de visão daquela época. Você imagina você tentando explicar um texto desse para uma pessoa sem ser cristão, né, uma pessoa, um ateu, por exemplo. Aí ele veio falar assim: não, mas isso aí eu já vi outros pessoas que acreditam no globo, cristãos, que falou que isso aí é sentido figurado. E eu também acredito que todo o resto da escritura é simplesmente sentido figurado, é figura de linguagem, etc. Vocês acreditam no poder de Deus, mas aqui naquela época as pessoas tinham fé, é o que elas queriam crer. E elas criam que Deus abriu o Mar Vermelho, mas Deus não abriu o Mar Vermelho. Na verdade, eles passaram uma água rasa, né? Eles passaram, foi sentido figurado, entendeu? Jesus andou sobre a água. Jesus estava perto de uma pedra, ninguém viu à noite. Ele estava em cima de uma pedra, só que como os discípulos, né, o consideravam como Deus, Filho de Deus, eles olhavam Jesus, não percebendo que Jesus estava numa pedra próximo à praia, e não percebendo, né, que estavam quase próximo à praia e tinha várias pedras, né, e estavam no raso. Eles não perceberam isso. E até que o Pedro andou sobre as águas, mas não estava percebendo nem que estava no raso. Os discípulos vendo isso, foi sentido figurado, tá? É porque eles queriam crer, né? Porque era a visão daquela época. Ou seja, pessoal, é uma brecha enorme, né? Para que é uma pedra de tropeço, pessoal, uma pedra de tropeço para a verdade, pessoal. Ou seja, considerar que a criação é um feito importante do Criador, se não o mais importante, tá? A criação, eu acredito que seja o mais importante, né? Que é o início de tudo, é o Gênesis. Ou seja, na criação foi sentido figurado, né? Foi um modo de visão de antigamente. Mas daí quando eu falar do poder de Deus, não, o poder de Deus aconteceu. Não, o mar se abriu, o sol, bom, o sol parou, mas não foi o sol que parou, foi a terra. Ou seja, pessoal, confrontando a onisciência de Deus. Então, resumindo a história, pessoal, não querendo estender muito, o que o Criador escreveu aqui, confrontando a Jó. Você vê que Deus, ele não perdoa, ele simplesmente confronta a Jó. Não foi assim: ô Jó, por que você falou que não. Deus simplesmente, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Ou seja, o Jó, ele tinha certo conhecimento, mas não tinha tanto, porque ele falou uma besteira dessa. Porque se ele não tivesse falado essa besteira, eu acredito que Deus nem começaria falando sobre isso. Justamente sobre os alicerces da terra, né? Sobre os fundamentos da terra. Fazendo questão exatamente sobre a terra, a criação. Já que Jó falou uma besteira dessa, né? Que a terra está sobre um vazio, sobre um nada, está suspensa. O Criador já chegou de cara, sabendo do futuro, como ele é onisciente, fazendo essa pergunta: onde que você estava quando eu lançava os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto, né? E essa palavra aqui, essa pergunta serve para qualquer outra pessoa, principalmente os globistas, né? Ou seja, aonde que vocês estavam quando ele criava, lançava os alicerces da terra? Outros textos vão dizer: aonde que você estava quando eu fundava a terra? Ou seja, o início da terra, ou seja, o alicerce mesmo. Porque aqui, tanto que aqui ele fala assim: e as bases, e as suas bases sobre o que foram postas. Ou seja, existem bases da terra, alicerces. Tanto que nesse outro texto também fala: coisas do alicerce da terra são do Senhor. Sobre ele estabelecer o mundo. Ou seja, a terra está sobre um fundamento, sobre um alicerce, tá? Ou seja, pessoal, o que o Criador simplesmente fez aqui, que eu creio que seja uma evidência muito favorável à terra plana, considerando as escrituras, obviamente. Não estou usando a ciência aqui agora, tá? A ciência também é a favor da terra plana, mas na Bíblia Sagrada, principalmente esse texto aqui, pessoal, ele confronta Jó, porque Jó simplesmente falou uma besteira. Ele caiu de falar uma besteira que ele achou que sabia, e simplesmente ele não sabia. Então o Criador, ele não tem motivo de chegar, o Criador não teria motivo de chegar
dando um puxão de orelha no Jó, se o Jó não tivesse falado aquilo, tá? O Criador simplesmente falou isso, porque eu creio que minha consciência está limpa, tá, pessoal? Eu creio que o Criador falou isso, ele simplesmente repreendeu o Jó, porque o Jó falou isso aqui, ó, que a terra está sobre um espaço vazio e está suspensa sobre o nada. Muita gente pode falar assim, não, mas Jó era justo. O próprio Criador, quando o Satanás veio, né, circular a terra, ele depois chegou lá, né, junto com os santos, né, e Jó, o Criador disse que o Jó era o mais justo da terra. Sim, e o Criador falou que o Jó era o mais justo da terra, só que da terra e não do céu. Ele era o mais justo da terra, não do céu. Ou seja, perante os homens ele era mais justo, mas isso não quer dizer que ele tenha toda a verdade com ele, né? Não estou querendo falar que Jó não era justo. Jó, sim, ele era justo, mas ser justo não significa saber de tudo, né, pessoal? E realmente o que o Jó falou seria confrontar a verdade, que a verdade em si, né? A terra não está sobre um vazio, né? Sobre o nada. Não está suspensa, ela não está, não, ela está sobre um alicerce parada, né? E existe fundamentos, né, para que não seja abalada, tá? Ela não está perambulando, girando, né? Muito menos em volta de um sol, né? Indo para o infinito além, não, pessoal. Ela está assim firmada, né? Nos alicerces, né? Nos seus alicerces, tá, pessoal? Então, esse confronto de Deus com Jó, Deus já entrando, saindo da tempestade, já entrando, puxando a orelha de Jó, porque Jó simplesmente falou essa besteira aqui, ó. Pra mim foi uma besteira que ele falou, porque senão o Criador não chegaria. Eu dou uma ênfase aqui, tá, pessoal? O Criador chegou falando sobre isso, né? Sobre os alicerces da terra e tudo mais, as bases, né? Fazendo essas perguntas, levando o Jó à criação, ao início de tudo, né, em relação à terra. Por quê? Porque o Jó falou sim, né, uma coisa que não deveria ter falado, e que isso ia ser usado no futuro contra a verdade da criação, tá? Muita gente pode falar assim, não, mas se Deus é onisciente, por que Deus deixou Jó, por que Deus permitiu que isso foi exposto, né? Essa besteira que Jó falou foi exposta, porque se ele é onisciente, ele poderia ter dado um jeito de não deixar isso ser falado. É porque o Criador, ele precisa de filhos que o adorem em espírito e em verdade. Ele precisa de pessoas que acreditam exatamente nele, de tudo que ele fala, não só do seu poder e tudo mais, mas de toda, né, a verdade que está contida nas suas palavras, né, no seu manual. Ele quer que as pessoas, né, acreditem nele em toda a sua palavra. Por exemplo, Jesus gospe no chão, faz um barro lá e qualquer, né, e passa no olho de um cego, e o cego é curado. Você fala, nossa, mas que estranho. Não, assim, a obra estranha que Deus faz, você tem que acreditar do jeito que ela é, entendeu? E tem várias obras que Deus fez, é estranho também, é meio estranho, mas é assim que é o jeitão da coisa, é o jeito que o Criador fez. Deus criou a mulher da costela do homem. Isso aí é sentido figurado. Não, é assim mesmo que o Criador fez. Ele tem poder para isso. Ele não vive nas leis da física. Foi ele que criou as leis. Nós vivemos nas leis, né? Nós vivemos nas leis. Ele não. Ele criou as leis. Ele não precisa obedecer às leis. Nós precisamos obedecer e devemos obedecer. Não tem como nós fugirmos disso. Mas ele não. Ele faz os milagres, as obras dele de um jeitão até meio que estranho, complexo e difícil de entender. Transforma água em vinho e ele anda sobre as águas. O que mais? Tem várias. Ele fecha a boca do leão e etc, tá, pessoal? Ele faz obras totalmente extravagantes, pessoal. Por quê? Porque ele é o Criador. Ele exige que as pessoas o adorem e creiam nele em espírito e em verdade. Se você não acredita nas escrituras sagradas em espírito e em verdade, você pode estar sendo manipulado, tá? Você pode estar indo para um caminho torto, tá? Não um caminho plano. Você está indo para um caminho curvo, tá? Um caminho que vai te levar
eu acredito sim que a pessoa que quando ouve a escritura sagrada, quando vê a escritura sagrada e vê evidências favoráveis à Terra plana, se a pessoa continua ainda procurando, né, combater essa verdade que está contida ali, eu acredito que vai ser um pouco perigoso para ela, porque ela não está crendo 100% nas escrituras, tá? Quando a pessoa nunca ouviu falar de Terra plana e acredita no globinho, isso não vai cair sobre ela, né? Esse fardo, tá? Mas já que a pessoa viu a verdade contida na Bíblia, na ciência, a pessoa, mas cientificamente a Terra não é plana. Como não? Nós vimos aí várias evidências de balões estratosféricos em foguetes, né? Tem a Nikon P1000, Nikon 900 aí, fazendo aí, desculpa pessoal, fazendo aí, revelando aí o horizonte plano. Então pessoal, a própria tecnologia é favorável à Terra plana no sentido da ciência, e nas escrituras sagradas é a mesma coisa. A pessoa que negar isso, negar que o Criador, que a Bíblia ela é favorável à verdade da Terra plana, é um ponto negativo, tá pessoal? Pode ser ruim. Eu não digo que ela pode ir para o inferno, eu não posso falar isso. Ninguém pode dizer quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Mas na minha opinião não vai ser bom não, tá pessoal? É como se a pessoa não acreditasse 100% nas escrituras, e principalmente na criação, tá? E pessoal, e tem uma coisa importante que eu queria falar aqui, tá? Eu até vi o doutor Adalto Lourenço, que eu me simpatizei muito com ele. Hoje me simpatizo muito pouco, tá? Porque quando ele começou a combater a Terra plana, ele começou a combater a Terra plana com argumentos, né, que foram simplesmente, pessoal, argumentos que não tem nada a ver. E teve uma coisa que ele falou que eu fiquei mais chateado, pessoal, que ele falou assim que os terraplanistas, né, ele numa palestra ele falou assim, não, os terraplanistas que que acreditam na Terra plana pode ir pro inferno sim. Ele falou no começo da palestra, ele falou, tá? Teve uma palestra, eu vou ver se eu acho esse vídeo aí e vou postar aqui ainda. Vou falar sobre isso, tá? Com mais detalhes, mas ou seja, pessoal, ó, você vê, para defender uma ciência, as pessoas querem dizer, né, quer defender supostamente uma verdade sem saber o outro lado, tá? E dizendo que os terraplanistas, né, vão para o inferno. Peraí, eu vou para o inferno por acreditar mais do que você na Bíblia? Ou seja, você que fala que os terraplanistas estão até o Mulati que falou isso aí, pessoal, ele falou assim, não, os terraplanistas estão desviando muitas pessoas, tal, não sei o que, querendo falar de igreja. Então os terraplanistas são desigrejados, eles estão tirando muitas pessoas das igrejas. Quem crê na Terra plana, sua maioria, parte deles são desigrejados, né? Ou seja, pessoal, eles querendo usar, né, esse tipo de argumento, pessoal, para querer, como se diz, confrontar a Terra plana, para querer diminuir a Terra plana. É perigoso, pessoal, porque a verdade ela está escrita, ela não pode ser mudada. Essas pessoas que estão mudando a verdade, ou a verdade está exposta nas escrituras sagradas. Se você fala que aquilo ali é sentido figurado, você está dizendo praticamente que tudo que está escrito é sentido figurado. Ou você vai falar que só a criação é sentido figurado, o resto não. O poder de Deus, quando ele fez milagre, não é sentido figurado, é literal. Mas quando fala de criação, quando fala de alicerce da terra, quando fala de fundamentos, de firmamento, isso aí é tudo balela, isso aí é tudo figura de linguagem. Mas quando fala de poder, né, que o Criador fez poder, aí sim é literal. Ou seja, a pessoa que está se confundindo, né, por causa de que o mundo é uma confusão, né? Esse mundo o Deus desse mundo é o Deus da confusão. Então ela se confundiu e está querendo confundir as pessoas que estão se libertando para a verdade. É uma verdade que estava exposta há mais de 2000 anos atrás, tá? E poucos, né, textos já podem refutar a teoria metafísica do globinho, tá? Então esse é um dos textos que eu queria trazer para vocês, né? De Jó 38:1-6, né? E também de Jó 26:7. Você pode conferir na sua Bíblia, pode ser que mude um pouco o sentido, né? Dependendo da tradução. Mas basicamente é isso. Deus, só resumindo então, para terminar, então encerrar, Jó teve que, aliás, o Criador teve que vir
começar a discussão, começar a primeira palavra que Jó teve que falar com Jó, Deus teve que falar com Jó, foi simplesmente sobre a terra, sobre os alicerces da terra, sobre a criação da terra, confrontando Jó, simplesmente porque Jó mereceu isso, tá? Deus não faria isso, Deus não falaria sobre esse assunto se Jó não tivesse falado essa besteira aqui, tá? Eu acredito que esse texto de Jó 38:1, o Criador falou assim, porque Jó simplesmente falou que a terra estava sobre o vazio, e a terra não está sobre o vazio, e não está suspensa sobre nada, não está sobre espaço não, ela tem alicerce, está firme, tá? E ela não pode jamais ser abalada, porque ele firmou a terra sobre os seus alicerces, sobre os seus fundamentos, tá, pessoal? Então, mais uma vez aí, trazendo evidências a favor da terra plana, né? Que eu acredito que o Criador é onisciente, tá? Onisciente, sabendo das discussões que queria confrontar a verdade, sabendo que essa ciência e essa falsa ciência, essa pseudociência baseada em metafísica, ia sim ser uma pedra de tropeço para os filhos de Israel, ou seja, para a verdade em si, que é a verdade absoluta, que é as escrituras sagradas, sabendo que essas metafísicas, né, essa pseudociência, ele sendo onisciente, sabendo disso, ele teve que deixar escrito algumas coisas que confrontaria até não só a Jó, mas até a atualidade de hoje, as pessoas que deixaram se levar por toda essa metafísica aí, por todas essas pseudociências aí, que não leva a nada, só é para tirar dinheiro do povo, só é para aumentar mais o enfado do povo, tá? Só é para simplesmente sugar a humanidade e deixar o pobre mais pobre ainda. Essa ciência que não muda a vida do pobre, igual Tesla falou. Os metafísicos não são cientistas, tá? Por que Tesla falou isso? Porque Tesla, ele queria usar a ciência em favor à humanidade, tá, pessoal? O Tesla queria, tanto que ele fez um projeto que as pessoas iam ter luz gratuitamente, tá, pessoal? As pessoas não precisariam, né, pagar para isso, cada um ia ter energia grátis, e os seus patrocinadores não queriam isso, eles queriam dinheiro. Então, ou seja, a pessoa que defende a teoria do globinho, às vezes ela não sabe disso, mas toda essa metafísica ela tem um propósito de arrancar dinheiro do... A gente crê nisso, tá, pessoal? Nós somos livres para pensar do que a gente quiser, por enquanto, né? Por enquanto a gente pode falar o que quiser, mas eu creio que toda essa metafísica foi criada aí simplesmente para arrancar dinheiro do povão, tá, pessoal? Para fazer, como o Bruno Alves falou, o Leandro já falou, e vários terraplanistas aí já falaram, para arrancar dinheiro do povão mesmo, tá, pessoal? Para escravizar mais ainda, né, as pessoas, afastando as pessoas da verdade, eles conseguem, né, conseguem, como se diz, controlá-las e escravizá-las ainda mais. Bom, já falei demais, desculpa aí, pessoal, falar demais aí, tá? Mas que Allah nos abençoe e até o próximo vídeo.